Conversa de Mulheres chegou. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa e obrigado por já estar desse lado para nos acompanhar em 55 minutos. Exatamente, para conhecer já a nossa convidada, neste caso, os seus projetos. E hoje vamos ter aqui também uma informação muito útil para todos aqueles que são educadores, pais, mães, no fundo que lidam com crianças e jovens. Vai ser bastante interessante. E vamos conhecer a convidada, não é? Claro. Essa parte é sempre abertura. Aqui importante. Exato, conhecermos a pessoa por detrás dos projetos é sempre aqui algo que nós fazemos para que também você desse lado se possa identificar e ver que se calhar há mais pessoas que passam pelas mesmas situações ou situações semelhantes e que de alguma maneira deram a volta de uma forma positiva ou que estão envolvidas num projeto com o qual se identificam. E por isso fica aqui a parte da motivação e inspiração do nosso programa. Sim. Então, antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, só relembrar as nossas redes sociais, o Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres. Através das redes sociais têm acesso às páginas das nossas convidadas e muito mais informações relacionadas, claro, com o programa. E no YouTube, canal Curiagos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. Consegue rever todos os programas completos e partilhar. Dar a conhecer estes projetos, este canal, este programa, é esse o objetivo. Exato, fazer chegar a mais pessoas, mais informação, não é? Estamos numa era em que há tanta informação e o que acreditamos aqui ou que tentamos da forma mais isenta possível, esse é o nosso compromisso consigo que está desse lado, é que da forma mais isenta tentamos fazer chegar até si diferentes perspectivas, diferentes formas de ver, mas que acreditamos que são todas válidas. Portanto, não trazemos aqui aquilo que se costumava dizer a minha avó, a minha querida avó Celeste, a banha da cobra. Portanto, se nós achamos que é banha da cobra, não vem para aqui. Mas agora sim, claro, já sabe, há várias maneiras de ver o mesmo problema, há várias maneiras de olhar para a mesma situação e então aqui nós mostramos essas várias maneiras e cada um decidirá por si, não é? Que já é maior e vacinado, qual é que é a vertente ou a perspectiva melhor, não é? Trazemos vários nutricionistas, por exemplo, não é? Que às vezes têm diferentes abordagens ao mesmo assunto. Trazemos diferentes psicólogos, que às vezes têm diferentes abordagens ao mesmo assunto e hoje vamos falar sobre educação e já tivemos aqui também algumas vertentes diferentes. Portanto, cabe-lhe a si depois avaliar, conhecer a pessoa e decidir aqui já com mais conhecimento de facto qual é aquele que gosta mais. Viram? Hoje estou inspirada. Mesmo. Bem, mas vamos apresentar a nossa convidada. Vamos primeiro um separador. Exatamente. E já voltamos. E para falar sobre este assunto, que a Ruth teve aqui... É a educação. Já sabes que é um assunto que me move. Temos connosco a Tânia Mestre. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada, primeiro que tudo, pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito, porque vem assim de um bocadinho, não muito perto. Não, eu estou lá no Alentejo Litoral, Vila Nova de Mil Fontes. Que eu gosto tanto. Já não vou lá há tanto tempo. Só penso no sossego. Só pensas no sossego. A minha vida é muito agitada lá. Sim, eu acho que o ambiente. Vila Nova de Mil Fontes não é bem aquele Alentejo que as pessoas imaginam assim no meio do nada. Não é planície, porque estamos na praia, né? Temos rio, mas também temos serra, rio e mar. Não é aquela imagem da planície com tudo, sem ver ninguém, a perder de vista. Pronto, Vila Nova de Mil Fontes, por acaso é um sítio muito giro. É lindo. É outro nível. Devia-me ter lembrado de trazer a minha fotografia. Uma das minhas fotografias mais famosas sou eu e o meu irmão, bem pequeninos, vestidos de igual, em Vila Nova de Mil Fontes, com 3 anos, de amarelo. É lindo de se ver. Somos amarelo, vestidos de igual. Exatamente. Os 2 pequeninos, assim num banco, as perninhas abertas, porque eu passava férias lá quando era mais nova. Portanto, tenho muito boas recordações, mas já não vou lá mesmo desde que fiz uns 13 ou 14 anos. Há muitos É um anos. destino de férias, continua a ser, não é? Sempre muito cheio de gente, agora mais ao longo de todo o ano e não só concentrado em julho e agosto. E também, agora cada vez mais pessoas a fixarem-se lá, vindas das grandes cidades. Eu acho que tem um bocadinho melhor dos 2 mundos. É de lá, ainda cresceu lá quando era... Não sou de lá originalmente, não cresci lá, fui para lá viver com 14 anos. Foi quando eu saí de lá, quando eu deixei de ir lá de férias, estou a brincar. Não dá. Então não é de onde? É de onde, assim. Tânia?
Essa é uma pergunta sempre difícil de responder para mim. Sou do sabem? mundo. Porque sou do mundo. Eu sou natural ali da Amora Seixal, portanto, de não de muito longe. No entanto, os meus pais, portanto, o percurso, eles divorciaram-se quando eu tinha 6 anos e a partir daí a coisa começou a ficar com alguma mobilidade. Acrescido pelo facto da minha mãe ser professora e também com a mobilidade depois das várias colocações que ela tinha. E houve algumas mudanças de residência, então vivia assim em vários sítios, mas essencialmente entre a Margem Sul e o Alentejo Litoral. Muito bem. E então, sempre apaixonada pela educação, agora que já sabemos que a mãe foi professora? Pois. Era, não sei se ainda é professora. Agora é tradutora, entretanto fartou-se um bocadinho de certas coisas na via ensino, não é fácil. Sim, ela é professora, sempre me incentivou muito, com leitura, ela é professora de línguas, então sempre me incentivou muito, leituras, livros, e eu achava que ia ser professora de inglês igual a ela, não é? Sim. Então, e depois tive uma irmã mais nova, e eu já era mais velha, então ao conviver com uma criança também tive ali uma oportunidade de perceber que tinha jeito para crianças, que entendia as crianças, e aquilo juntou-se ali um bocadinho tudo, a influência da mãe, e achava que ia ser professora. Acho que não pensei muito nisso, vou ser professora e pronto. Sempre tive assim jeito para línguas, e quando acabou o secundário não houve assim grande questionamento. Entrei na Faculdade de Letras aqui em Lisboa. Nunca mudou de ideias? Houve ali umas mudanças de ideias, mas no geral mantive-me firme, ou mantive-me sem pensar assim tanto, e ingressei nesse curso, mas desisti ao fim de 2 anos. Então, o que é que aconteceu? Era assim, é assim, gostar de ler é muito diferente de tirar um curso de literatura, um curso superior de literatura. Eu tenho alguma agitação interna, não é? Sou irrequieta e aquele curso não era dinâmica um bocado, enfim. Então aquele curso era muito teórico, muito maçudo. Eram pilhas de 30 livros em cada cadeira. E sempre foi para letras, desde o 10º ano, sempre escolheu letras? Sim, foi para ciências, para a parte da área. Como é que se chama? No secundário já não me lembro. No meu tempo era letras, não sei como é que se chama. Já não me lembro. Humanidades? Humanidades, exatamente, humanidades. Fui logo para humanidades porque, pronto, matemáticas e ciências nunca foi mesmo tanto a minha área, então havia de ser alguma coisa relacionada às ciências sociais e humanas. Então fui para lá, mas depois desisti, andei, fui viajar, fiz aquele gap year, como fazem várias coisas, perceber o que é que queria fazer, ter várias experiências profissionais. E gap year, eu gostava de ter feito isso, mas acho que... Dizes porquê? Porque... Estavas muito envolvida no teu curso. Não, o gap year é antes de entrar na universidade, mas eu entrei logo, por cá tinha pensado que se não entrasse logo era uma boa ideia. Hã? Fez depois. Fez depois de parar o curso. Pronto, exato. É ali quando se fica assim um bocado indeciso o que é que se faz da vida. Mas eu acho que também gostei de fazer aquilo sempre muito a seguir. agitada. É sempre a seguir também. Sempre a acontecer. Eu gostei, foi um bom ano. Fui trabalhar fora, mas era muito miúda, tinha só para 18 ou 19 anos. E como é que foi essa experiência? Foi trabalhar para onde? Para a Holanda. Olá! E sabia a língua ou não? Como é de letras, podia gostar Mas muito de aprende-se. línguas. Calma, gosto de línguas, mas não. Não, podia. Então, não poderia saber, poderia ser O inglês desenrasca sempre. Não, e os holandeses falam muitas línguas mesmo. Eles aprendem muitas línguas na escola e eles falam mesmo muitas línguas logo assim, do nada. Nunca lhe surgiu assim a ideia. Aprendeu holandês. Eu adorava Porquê? italiano, alemão, mandarim e russo. Eu adorava aprender outras línguas, mas a pessoa tem que fazer escolhas na vida. Pois. Não dá para fazer tudo, não é? Sim. Então, e como é que foi esse ano na... Ok. Na Holanda. Eu já fui à foste Holanda. à Holanda. Eu já fui à Holanda. Adorei andar de bicicleta lá. Foi? Sim. E eu na Holanda fiz uma coisa que nunca mais fiz na vida. Além de apanhar uma grande molha, um grande frio horrível que apanhei um inverno na Holanda, que pararam os comboios por causa do nevão, comi uma bela sopa de tomate, que nunca mais comi na vida, porque eu não nunca gosto de sopa comi de tomate. sopa de tomate. Não? Não. Mas lá eles fazem muito bem e eu comi essa sopa de tomate, começou pela vida porque estava bem quentinha. E aqueceu-te a alma. A alma e o coração E e não os andaste de pés. bicicleta? E os pés. Na Holanda não.
na Suíça. É muito giro andar de bicicleta lá, porque tem mesmo espaços para andar. Agora, sem aqui nós também problema. já temos. Mais ou portanto, menos. mais ou menos, é Mais ou diferente, menos. não é? Estamos E a não começar. não é Estamos sempre a começar direito. bem. Estamos a começar. Já comeu sopa de tomate que comia lá na Holanda? Lá não, mas comi cá em Portugal. É. Sopas de tomate, já que a Mas minha eu avó é não alentejana. sou grande fã de tomate, então da Pois, eu sopa. também cá acho que nunca comi. E um aquela gaspacho, assim. não? Gaspacho, sim. É sopa de tomate. Sim, mas é um bocadinho pelo menos o que eu comi, não tem nada a ver com aquela sopa de Não, tomate tem nada quente. a ver. Sim, eu sei, eu sei. Já É. comi quente e fria, adoro. É. Mas eu gosto de tudo, eu adoro comer. Então estava-lhe a perguntar como é que foi essa adaptação na Holanda, tão nova? Não, mas aquilo foi uma experiência muito curta e depois até fomos para a Bélgica o resto do tempo. Fui com o ex-namorado, o meu namorado da altura, não é? Fomos com outro amigo, foi uma viagem de carro, foi assim uma aventura. Foi aqui um gap Foi uma year para aventura. pensar o que é que queria fazer Para da vida. pensar, para conhecer, para viajar um bocado, para pensar, sim. Foi uma E os pais não lhe experiência disseram, engraçada. mas tens que trabalhar, tens que ganhar a vida, agora vais fazer o quê? Não, incentivaram-me imenso. Foi. Sim. Isso é bom. Sim, sim. Viram que precisava. Também não tiveram grande hipótese, não é? Ok. Já estava a ir, não é? Pois. É só para informar que fui. Eu digo, olha, eu vou, na casa enfermeira eu vou. A minha mãe incentivou muito, o meu pai via-se que tinha assim mais, e agora? Só que ele sempre foi muito de me deixar viver as minhas coisas, por isso. Então, e como é que foi quando voltou? Como é que soube o que agora ia fazer? Quando voltei, fui trabalhar para uma empresa de estudos de mercado em Lisboa, que na altura ainda tinha a minha casa ali na Margem Sul. E bem, agora vou trabalhar numa coisa qualquer só para pensar. Mas depois realmente foi bom, porque a pessoa vai trabalhar naqueles empregos que, enfim, não vai a lado nenhum, não ganha quase nada, ocupa imenso tempo. E eu, bem, então se calhar é melhor pensar realmente em... Pensar rápido, não é? Pensar rápido. Tomar aqui uma decisão rápida. Eu tinha vindo para Lisboa, porque a minha mãe estava lá no Alentejo e o meu pai cá. E eu, mas como o namorado da altura estava lá, e essa é uma grande motivação nessas idades, Sim. eu pensei, eu tenho que arranjar um curso no Alentejo. E até me lembro desse dia que estava com a minha mãe, pensei, deixa lá ver as universidades que existem aqui no Alentejo, está em Beja, não é? Sim. A Escola Superior de Educação, comecei a pesquisar um pouco que cursos é que havia na Escola Superior de Educação, porque era assim mais a ver com o meu background, com, Com aquilo que sempre com o tinha pensado, estudado e sempre que tinha imaginado a ser o que professora. eu tinha queda, não é? O que eu tinha mais queda. E nunca pensou, ok, literatura não funcionou, mas há tantos professores de vários níveis e de várias coisas. Não, de repente não me interessava muito ser professora mesmo. Desisti mesmo dessa ideia. Eu comecei a perceber que a carreira docente não é fácil, toda essa mobilidade, cada vez mais burocrático, cada vez... Não estava a sentir que se calhar não foi grande ideia. Foi uma ideia que se foi arrastando, mas se calhar não é mesmo isto que eu quero. Achei que não era mesmo isso que eu queria. Então procurei outros cursos dentro. Mas dentro da Escola Superior de Educação. Tinha outras coisas, sei lá, cheguei a ver serviço social, vi assim várias coisas. E de repente, por acaso lembro-me disso como se fosse hoje, estávamos a ver o plano dos cursos, da oferta que eles tinham, e estava um curso que se chama Animação Sociocultural. Assim, o que é isto? Eu nunca tinha ouvido tal termo na minha vida. Animação Sociocultural, de repente assim, isto parece uma coisa gira. O que é isto? É uma coisa pelo menos animada, não é? Animação. O nome realmente leva a algumas... Enfim. Vi o plano de estudos e tinha disciplinas muito interessantes. Etnomusicologia, Sociologia do Lazer e da Cultura, oficinas de intervenção comunitária. Li algumas descrições do que eram esses temas, começou-me a agradar muito. Depois vi as saídas profissionais, que eram muito abrangentes. Portanto, podia ir mais para a área social, como para a área educativa, como para a área cultural. E eu disse, eu vou tirar este curso. E fui. Depois candidatei-me e entrei nesse ano e fui para Beja, para o Politécnico. E tirei essa licenciatura. E gostou muito. Amei. Foi a melhor coisa que eu podia me ter acontecido. Não é? Por isso aquilo ficou-me marcado. Estar a ver no computador naquele dia, nunca ter ouvido falar naquilo e tomar aquela decisão foi muito... Sim, foi aquelas coisas da vida, não é? Fui, assim que cheguei lá no primeiro ano... E os seus olhos brilham. Não é? Acho que até me estou a emocionar um bocadinho. Está um bocadinho, sim. Estou, não é? Que engraçado. Sim. Quando comecei a ter as primeiras aulas, aquilo dizia muito, a forma como eles falavam, porque é um curso que fala sobre o empoderamento da sociedade, das comunidades, sobre sermos mais informados para podermos fazer as nossas escolhas, como ser individual e como ser social. Então, aquilo... Eu lembro-me que tinha assim um deslumbramento, assim, cada aula era... isto É mesmo isto, não é? interessante, e depois todas as possibilidades que aquilo trazia. Então foram 4 anos muito
muito não lhe bons. custaram nada. Nada. Eu amei estudar lá, amei a cidade, adorei o curso. Como é um politécnico, também foi muito prático. Fizemos logo projetos de intervenção Sim. na comunidade. Fiz amigos para a vida, tive uma turma maravilhosa. Foi tudo de bom. Tudo 5 estrelas. Tudo. Então, e muito quando bom. saiu, também foi 5 estrelas? Sim, depois, quer dizer, depois a vida tem os seus, quer dizer, as coisas não são sempre 100% preto ou branco, mas o balanço geral é muito positivo. Gostei Então, mesmo com esse muito. curso, já explicou aqui que se pode fazer várias coisas. Pode Sim. dar aqui exemplos das várias áreas do que é que pode Então, fazer eu tenho um animador colegas- sociocultural? Certo. Eu tenho colegas meus que trabalham mais na área da programação cultural, por exemplo, em municípios ou até outras entidades de cariz privado, fundações, o que seja. Depois temos mais na área social programas ou projetos de intervenção com públicos, por exemplo, famílias multidesafiadas, a públicos de contextos desfavorecidos. Então, intervenção social, não é? E depois aí também aí já abrimos, tem muitas outras subvertentes. Claro. Ou então na área socioeducativa, que foi o que eu acabei por enverdar mais. Na verdade, para mim foi mais social e educativo, uma mistura socioeducativa. Onde se pode trabalhar com escolas, lá está, com famílias, e foi aí que depois a coisa começou a ir pronto. Depois eu vim dar até hoje em dia. Gostamos sempre aqui de falar um bocadinho também dos cursos, porque pode alguém estar a ouvir e lá está, como a Tânia não sabia que existia esse curso. Sim. Eu acho que hoje toda a gente sabe muito Jamais o que há, ouvi porque falar. há muita informação também, é diferente. não é? Isso De há já uns foi aninhos há 20 atrás. anos. Pronto, sim, exato. Eu estava a pensar nisso no Baixinho, outro dia. sim, Estava a 20 pensar nisso anos. no outro dia, porque estamos em 2022 e eu fui para Beja em 2002. E estava a falar com uma das minhas colegas de lá, amiga, e estava, já foi há 20 anos. E não era muito Mas já conhecido. pesquisou no computador, eu não tinha computador para pesquisar. O quê? Lá? Na universidade, quando fui para a universidade, não tinha computador. Ah. Acho piada quando as pessoas já sabem as disciplinas. Se calhar havia maneira de saber as disciplinas todas, aqueles crominhos iam saber, mas eu não era crominha, então dava um bocado mais de trabalho, então fui só sabendo as coisas no geral. Acho piada isso. Foi. Tínhamos, que a minha mãe era professora, então tínhamos um computador em Sim, casa com acesso à sim. net, mas lembro-me que tínhamos Sim, net há muito pouco tempo. Sim. Tínhamos tipo há 2 anos ou 1 ano, assim, que tínhamos acesso à internet a partir de casa com aquele router que fazia muito barulho. Fazia barulho, pois. Muito Sim, engraçado. ainda era isso. Mas Então, e foi. o que é que foi sendo aqui o seu percurso de trabalho, não é? Agora já que já tinha aqui a sua licenciatura, não é? Sim. O que é que foi sendo aqui o seu percurso? Eu tinha feito um estágio curricular ali no município do Seixal, no Departamento da Juventude. E então fiz lá boas relações, gostei muito de trabalhar ali. E quando terminei o curso, fui buscar um bocadinho essa rede de contactos, porque vim morar, a minha casa era ali, no Seixal, e mandei assim vários currículos espontâneos e sempre fui assim muito proativa nisso. E falei logo com imensa gente e arranjei um estágio profissional numa associação juvenil, onde dinamizei logo diversos projetos de intercâmbios internacionais. Tive muita sorte porque conheci o programa na altura, era o Youth Program, depois passou a ser o Juventude e Ação, que hoje é o Erasmus+. E trabalhei, fiz muitas formações no estrangeiro, todas pagas. Esse programa era ótimo e foi também uma grande influência para mim, positiva. Trabalhei com pessoas de outros países e proporcionei isso a jovens. E depois disso também tive outra oportunidade ótima, que foi trabalhar com o programa Escolhas, que ainda hoje existe, que é um programa nacional, não sei se conhecem. Que Pode-nos explicar. É um programa que já tem umas boas edições, portanto, se eu comecei, já ele nessa altura já ia para aí na 3ª edição, isso foi em 2006, e ele continua a existir. É um programa que trabalha com famílias multidesafiadas e jovens de contextos socioeconómicos desfavorecidos. E depois foi isso que eu fiz durante um bom tempo, durante uns bons anos. Portanto, aqui muita experiência, não é? A trabalhar com jovens, Sim, com instituições. adolescentes, instituições, projetos comunitários, não é? Sim, basicamente eu assim no meio, não é? Família, escola, Sim. Jovem. Sim. E nós, como técnicos de mediação e de intervenção social, a criar projetos que tinham sempre um eixo comum, né? que é a promoção de competências socioemocionais, pessoais. Mas depois houve aqui não sei se posso chamar um desvio, se uma especialização, se uma vontade de seguir aqui um bocadinho esta parte das competências parentais, não é? Que tem um bocadinho a ver com o seu projeto. Então, não sei se foi quando foi mãe, não sabemos como é que isto surgiu aqui. Vai entrar agora essa parte. Daqui a nada entra essa parte. Então, como eu estou a referir esses projetos e o tipo de formação que eu tenho, trabalha isto, não é? De estimular, de desenvolver, de treinar as competências socioemocionais e pessoais
dos jovens ou das famílias, das comunidades. Dentro dessas estão as parentais. Uma competência parental é uma competência pessoal e social. Portanto, é como que uma especificidade, não é? Dentro dessa grande área do desenvolvimento de competências. E o que é que aconteceu? Eu depois levei o programa Escolhas para o Alentejo, porque foi depois em 2008 eu decidi voltar para Mil Fontes, onde eu tinha ido morar com 14 anos. Sim. De onde saí porque fui estudar e fui para essas andanças que estava a falar há pouco. Sempre em movimento. Sempre. Agora já estou lá paradinha há um tempo. Mas eu queria muito voltar para lá. Eu fiquei muito apaixonada por aquela terra, sentia muita ligação com as pessoas de lá, fiz lá muitas amizades, porque fiz lá o ensino secundário, não é? Claro, claro. E toda aquela coisa. E então não descansei enquanto não voltei para lá a viver mesmo. E inclusive primeiro montei um restaurante com um amigo meu. Isso é que foi um verdadeiro desvio. Fui para a restauração durante 2 anos, até me inteirar das instituições lá da minha área. E passado 2 anos fiz uma candidatura, fiz uma proposta a uma entidade. Eles acharam interessante, não conheciam o programa Escolhas, eu já tinha estado a trabalhar cá. E foi aprovada e fiquei a trabalhar alguns anos com a Escola Profissional de Odmira, até no caso. E pronto, depois outros projetos surgiram e dentro lá dessa entidade que geria a escola e trabalhei lá uns bons anos. E depois aí é que entra o seguimento, porque depois tive o meu primeiro filho, o Pedro, que vai fazer 10 anos agora por esta altura. E pronto, e aí realmente começaram as coisas a afunilar, não é? Vamos dizer assim. Porque há muitas coisas que nós sabemos, quem estuda educação sabe muitas coisas, mas quando se é mãe, quando se é pai, não chega só a estas coisas todas que se aprende, não é? Há todas as outras que são necessárias e são desafiantes. Foi um processo muito curioso. Eu já fazia educação parental lá com o projeto, antes de ser mãe, não é? Não tinha nem de longe nem de perto as ferramentas que tenho hoje em dia, quem me dera ter na altura, mas é o que é. Trabalhava com uma equipa multidisciplinar, felizmente, com 2 colegas psicólogos e fazíamos essa intervenção já com as famílias, sem grandes ferramentas, como disse. Só que eu aprendi com um dos psicólogos que eu trabalhava uma frase que ainda hoje me ressoa, que é: só é preciso 2 coisas, muitas regras e muito amor. Entretanto, já alterei um pouco esse mantra, mas na altura ele fez-me bastante sentido. E trabalhava muito com os pais nisso e chocava-me os casos que me chegavam, porque na escola profissional a gente tinha cursos de educação e formação. Infelizmente o ensino profissional tem enfim, não é muito bem cotado em algumas... Há escolas... Começa agora já a ser um bocadinho mais. A ser mais. E Mas acaba por ser um subterfúgio. Sim. É pronto se mandar aqueles meninos que não estão a funcionar na escola normal, levaram então vão para ali que aí ficam arrumadinhos. Sim, e isso chocou-me muito trabalhar lá. Depois também tirei o curso de formação de formadores, também fui formadora de alguns cursos e comecei a perceber muito de perto como é que funcionava isso e comecei a ficar um pouco até chocada com algumas coisas que fui vendo. E depois chegavam-me então algumas famílias com problemas realmente complicados, miúdos já com 15, 16, enfim. E eu dizia, como é que é possível os pais deixarem isto chegar a este ponto? E internamente tinha aquele julgamento, não é? De pensar, claro que não repassava, tentava não passar isso, mas pensava, quando eu tiver um filho... Alguma vez eu aceitaria isto, não é? Alguma vez. Como é que as pessoas deixam as coisas chegar a este ponto? Eu costumo dizer que eu ouvia muito uma frase que é assim, que é alentejana um bocadinho, né? Não dou conta dele. Se calhar também. Sim, se calhar não é só conta dele. Ai, doutor ou professor ou psicólogo, como eles me chamam, eu não dou conta dele, eu não dou conta dela. Eu ouvi isto centenas de vezes. Mas essa é uma frase que eu acho que hoje, se não se ouve, ouve-se de outra maneira. Em muitas casas e em muitos corações de pessoas que às vezes nem verbalizam, mas é isso que sentem. Não conseguem dar conta dos filhos. É verdade, é verdade. E isto é uma grande tristeza. Marcou-me muito essa frase. Penso muito nela e falo nela muitas vezes, porque eu pensava, como é possível? Alguém, é uma criança, vai crescendo, como é que o adulto perde o controle dessa forma? E então comecei a pensar que se calhar eu gostaria de intervir mais cedo, porque eu estava a trabalhar com a adolescência e pensei, se calhar isto tem que se começar de pequenino. O que é que aconteceu há 1 ano, aos 2 anos, aos 3 anos? Como é que chegamos aqui? Isso começou-me a gerar muitas dúvidas, muitos questionamentos. E claro, quando eu tiver um filho, claro, não é? Obviamente que vai ser tudo diferente e muito fácil, porque eu estou aqui a aconselhar pessoas todo dia. E depois o Pedro nasceu e pronto, acho que foi na primeira semana que começou a cair por terra as minhas teorias, não é? Porque a prática é muito desafiante. É muito desafiante, é muito desafiante.
É muito desafiante. Eu logo quando eu estava grávida e soube que ia ter um filho, comecei a pensar que escola é que eu vou pôr este meu filho, não é? Ele ainda nem tinha nascido, eu já estava a pensar na escola, porque tinha trabalhado nessa escola e tinha-me apercebido de muitas coisas que não me apercebi enquanto estudante. E pensei, É muito difícil ver o outro lado, não é? E Pois. manter a isenção. não sei se este sistema é bem aquilo que eu quero para os meus filhos. E comecei a estudar pedagogia, aí foi um estudo muito autodidata, muitas leituras, muita procura. Mas há outras formas de fazer acontecer a educação? Que formas são essas? Onde é que elas estão? Visitei muitas escolas, procurei muito, investiguei muito. E nessa investigação, que era por causa da escola, eu descobri a parentalidade consciente e a disciplina positiva. Foi aí que me apareceu. Que é sobre isso que nós vamos falar hoje um bocadinho. O que é isto? Exato. Da parentalidade consciente e da disciplina positiva. Exatamente. Porque normalmente as pessoas acham que a disciplina positiva é a falta de disciplina. Exato. Há muito esse mito. É só o amor. O mito da permissividade. A criança pode fazer tudo o que quer. Sim. Tem direitos. Pode dizer que não. Tem direitos, tem as suas próprias ideias, as suas próprias vontades. E E na realidade tem isto tudo. Isso tem. Mas educar, então, como é que explicamos isto? O que é isto? Então, o próprio nome indica disciplina positiva. É alguma forma de impor a disciplina, de estabelecer um limite, uma disciplina, que faz muita falta no crescimento e na educação e no desenvolvimento. É a parentalidade consciente. No fundo, isto são nomes, não é? São terminologias, são correntes, mas querem todas dizer um bocado a mesma coisa. Eu hoje em dia até uso um nome mais abrangente, que é educação positiva e consciente, ou respeitosa. Que eu acho que educação acho que já é mais abrangente do que parentalidade. Porque não é só nas escolas, não, aliás, não é só em casa, também é nas escolas, que Em também todos me os lados, interessou não é? sempre muito essa vertente. E a parentalidade remete mais para as famílias. Mas eu, como também faço muita formação com professores, e também me interessa muito essa lado. atualização também nas escolas e não só nas famílias. No fundo, eu acho que é, não é? Eu falo para os adultos, a educação é para todos os adultos que se relacionam com crianças, e não só pais. Um tio, um avô, um vizinho e um professor, um auxiliar. Sim, é uma temática que traz ferramentas para todos esses contextos. E quais são as perguntas? Porque tem um projeto, não é? Educar lado a lado. Em que é que consiste este projeto? Então, depois, quando eu tive a minha filha mais nova, que está também a fazer 7 anos, o Pedro nasceu, eu voltei lá para a escola, mas depois já não estava a encaixar muito bem, depois um filho, comecei a descobrir essas coisas e tudo o que se passava lá começou-me a fazer muita confusão. E pensei, eu tenho que sair desta estrutura, eu tenho que fazer algo com que eu me alinhe mais, me identifique mais, depois também com as crianças pequenas, queria mais liberdade de movimentos. E pensei em começar a trabalhar como freelancer e dar formação, aconselhamento, trabalhar com famílias, noutros termos, não é? Sem ser através de uma instituição. E então aí fui estudar de novo, quando a Inês nasceu, eu fui estudar parentalidade consciente e disciplina positiva na ótica de ter mesmo uma certificação, e já tinha lido muito, mas para, enfim, ter o... Sim, para ter o canudo. Exato, por assim dizer. E foi assim, depois quando tinha as certificações comigo, pensei, então vou começar a fazer talvez uma página, isto já foi há uns anos, depois foi quando ela nasceu, 6 ou 7, pensei, vou fazer uma página no Facebook. Isto deve ser só meter lá umas coisas no Facebook e pronto, depois as pessoas fazem fila à minha porta para eu dar consultas, claro que não, é? Pois. A maneira como está a dizer. Sim, isto deve ser só pôr umas coisas aqui no Facebook. Como é que as pessoas vendem coisas pela internet hoje em dia? Sim, deve ser fácil, não é? Não é nada fácil. Pois. Comecei a pôr conteúdos e nada acontecia. A pôr conteúdos que eu nem na altura nem eram conteúdos. Já nem sei o que é que eu punha, nem me lembro. Sim. Mas comecei a fazer umas publicações para esse lado, com essas temáticas. Aquilo nada acontecia, tipo, não tinha propriamente pessoas a pedir pelos meus serviços, não é? Então foi aí que, durante um ano, aí sim, completamente autodidata, comprei uns cursos online e li muito. Especializei-me em marketing digital. Pensei, o que é isto, afinal? Se não é uma só coisa que nós também falamos muito aqui, desculpa Acredito, interrompê-la, não é? Mas que falamos muito com as nossas convidadas, que é, às vezes a pessoa pode ter o melhor produto de todos, mas se ninguém sabe que o produto existe, não chega a ninguém, não é? Pronto. Então também às vezes temos alguns programas para quem quiser ver acerca disto, sobre marketing, sobre como passar a sua imagem, a sua marca pessoal, pronto, várias temáticas dentro deste assunto. Sim. Foi um mundo novo que eu também não é? Outras Não áreas conhecia, como não é? viram, nada a ver.
Só que aquilo começou-me a fazer confusão. Eu disse, as pessoas vendem coisas na net, o que é preciso eu fazer? Então comecei a procurar e percebi o que é que era preciso fazer e fiz. Não é? E começou então a ter aqui algum feedback. Sim, e depois pus a página no Instagram, percebi na altura que era estava mais agora em voga para o público que eu pretendia atingir, e depois fiz um site e por aí fora. E então, educar lado a lado, não é? Quais são as perguntas que as pessoas mais lhe fazem? Porque tem aqui muitos produtos, vamos assim dizer, na sua página, não é? Muitos temas que vai colocando, vários cursos e tudo isso, mas quais são as perguntas assim que as pessoas mais lhe fazem? Porquê é que a procuram mais? Eu estou-me a especializar mais e a focar-me em comportamento desafiador, então vamos mais por aí sempre. Sim. As birras. Comportamento desafiador. É uma maneira chique. Não é de mau dizer birras. comportamento, não é? Na parentalidade Sim, sim, consciente a gente diz Não outra diz forma. mau comportamento. Exato. Não é, porque um comportamento é um comportamento. Ele é o que é e tem uma função e existe por alguma coisa. Ele é uma expressão de uma necessidade. É uma comunicação. A forma como a gente se comporta é uma forma da gente comunicar. Nós é que não temos muita tendência a ver isso dessa forma, porque há ideias muito construídas e muito enraizadas de como é que uma criança se deve comportar ou do que é que deve ser esperado de uma criança, estar sossegado, quietinho, não fazer birras, não contrapor, não ter ideias próprias, se calhar. Exatamente, sim. E às vezes o comportamento é logo rotulado e não se procura muito ver atrás. E o que interessa é ver um bocado atrás. Mas isto para dizer, as pessoas procuram por comportamentos que elas consideram desafiadores para elas, que não sabem, lá está, como lidar. Não dão conta como é que então, aqui, o que é que poderíamos dar aqui de alguns conselhos assim rápidos, não é? Não querendo tirar aqui o seu produto, Sim, não é? E claro que não é aqui uns 5 ou 10 minutos que nós falamos que vai, mas aqui umas dicas para alguém que tenha alguma criança que tenha uns comportamentos desafiadores. Primeiro, quando é que se começa a ter que tratar esses comportamentos? É, desde sempre. Quer dizer, o comportamento desafiador acho que surge depois mais ali... Os 2 anos? Sim, para aí nos 2 anos, acho que 1 ano e tal, 2, começa a ser quando eles começam a perceber que têm vontade própria, é para ir para o banho ele não quer ir, é para vestir as calças ele desce, é para pôr os sapatos que os quer. gritos. Os gritos, até aí, pronto, enquanto é só alimentar, fazer higiene. Sim. São outros desafios, não é? Mas não é propriamente em termos do comportamento. Depois a criança começa a demonstrar as suas vontades e começa a ser mais difícil. As coisas que as pessoas mais me perguntam são como é que eu me faço ouvir, porque é que o meu filho não me ouve, porque é que eu tenho que me repetir 1000 vezes, porque é que eu digo 100 vezes a mesma coisa e ele não ouve. E que depois é uma tendência muito chata, quanto mais nós falamos, menos eles ouvem. Mesmo. Isso é uma dica que eu posso dar desde já, que é, Mesmo. só diz 2 vezes e depois muda de estratégia. Já Tem de disse ser frases muito curtas, porque eles... quando são pequenininhos, sim. Sim, a gente fala demais, por norma. Explica. E chegamos a dizer menos. Falamos muito e perdemos logo, sabe? Ainda hoje o meu filho, do alto dos seus 7 anos, quase 8, me disse, lá está a mãe com os seus dramas. Não, a minha filha de 2 anos, eu a olhar com ela e ela ficava assim, parava de chorar, olhava para... Hã? Tipo, o que é que estás para aí? Deixa-me só perceber bem. Estou só mesmo a fazer uma berra e estás-me a incomodar aqui na minha berra. Eles estão noutra. O planeta deles é muito diferente do nosso e nós vamos com a nossa É o racionalidade. rádio. Estamos noutra sintonia. Nós levamos o nosso cérebro racional de adulto muito lógico, tentamos dar explicações muito lógicas. Ele quer os cereais de chocolate, hoje não há. Quer os cereais de chocolate, a birra. Não estás a ver que não há? E por que não há? Vou comprar. E por que não compraste? E não comprar. E a gente tenta explicar, porque tu não vês, porque a mãe foi ao supermercado, mas porque não havia, porque eu amanhã compro, mas o que é que queres que eu te faça? Eu não me posso transformar em cereais. Fala, não é? A gente já... Essa eu nunca me lembrei. Não me posso transformar em cereais. Eu digo, como é que eu não me consigo transformar no que tu queres agora? A gente diz assim todas essas São coisas. todas iguais. Todas. Iguais não, mas são todas... Seguem todas ali um Tem padrão. todas um certo funcionamento. Vieram com um chip já de série. É. E elas colocam-nos esses desafios e nós temos tendência a racionalizar, a querer que elas entendam, que não reclamem porque não há os cereais de chocolate, castanhos, minha filha chama, em vez dos amarelos que é os de mel ou não sei o quê. Então nós ficamos muito presos naquilo e muitas vezes há muitas outras estratégias mais conscientes, mais positivas, que ajudam a lidar com esse momento de uma forma melhor, não é? Nomeadamente... entender que aquilo é um desejo que a criança tem e que ela pode ter esse desejo, é válido, é ok, ela apetece-lhe mesmo cereais de chocolate. Bem, tu querias mesmo cereais de chocolate. Eu queria cereais de chocolate. Pá, fogo, se tu pudesses agora... Isto é uma técnica específica que chama-se satisfazer o desejo em fantasia, né? Se tu pudesses agora
comias, quantas taças de cereais é que tu comias? Tu comias tipo 10, tu comias 10 taças de cereais, não é? Se houvesse de chocolate. E ela, sim, elas começam-se logo a acalmar, porque é ver o seu desejo entendido, não é? Alguém que me entende, não é? E nós É uma boa tentamos. tática. Acho que podia Está a pensar, tentar vou usar. experimentar. Sim. Então, olha, se eu tivesse uma varinha de condão, agora fazia plink, sabes o que é que aparecia aqui? Uma torre, uma montanha de cereais de chocolate. Isso é que era, não é? Isso é que era. Infelizmente hoje não há, não é? Não há. Gostavas? Não há. Isto mais parece maldade. Querias muito, não era? Agora Não há. eu também, a gente tem que ser autêntico, não podemos ser. Não, sim, eu sei, eu sei. Não, eu sei, eu Estava aqui a sei, eu brincar. sei. Não, mas fez bem. Eu acho que é um bocadinho. diferente. Porque eles desfocam-se mesmo. Sim, para já eles precisam de. Eles estão noutra linguagem, a linguagem do lúdico, da fantasia, do abstrato, e nós vamos muito para o concreto, para o lógico, para o racional. Quando os cérebros deles. Depois temos a neurociência a dar backup a isto tudo, não é? O cérebro não está desenvolvido, o córtex pré-frontal, que é responsável pela lógica, só está desenvolvido muitos anos mais tarde. E nós, de facto, enquanto sociedade, exigimos coisas muito irreais das crianças, que elas não têm capacidade de elaborar da forma que nós achamos que elas devem ter. Mas claro, nesse caso até é fácil, se não há cereais de chocolate, não vamos comer cereais de chocolate, porque lá está, não se inventa, mas às vezes imagino que é outra coisa. O que é que costuma ter aos pais? Eles devem ceder ou manter a sua avante? Imagino que é alguma coisa que até há, não sei, às vezes eles embarram com uma roupa. Estamos a entrar no campo da permissividade, não é? O que é ser permissivo? Não, é de entender aqui um bocadinho o que é que aconselho aos pais a fazer, não é? Porque há o chocar de frente, há o manter as suas opiniões, não é? Há bocado dizia que tinha aquela ideia antiga de muitas regras e muito amor. Como é que... Essa ideia ainda é válida. Eu não gosto tanto desse termo hoje em dia, mas é... Porque as regras são importantes para si ou não? Claro que são, super importantes. As crianças precisam de contenção. Há uma autora, a chefe Contenção, eu gosto há muito uma dessa autora palavra. maravilhosa que tem uma imagem que eu também nunca esqueço. Ela diz que as crianças, na educação precisamos das duas asas da águia. A asa da liberdade e a asa da contenção. Elas tanto precisam de ter espaço para se expressar, crescer, tanto a nível físico como psicológico, mental, ou seja, ter ideias próprias, poder decidir os sapatos que leva. Sim. Coisas que depois aqui já estávamos aqui mais uma hora só a falar disso, Sim. como elas precisam de alguma contenção. O adulto é o orientador, é o elemento responsável, é o elemento que tem mais responsabilidade emocional, financeira, psicológica, física, não é? A criança tem que ser orientada e precisa sim. Estamos a chamar Portanto, quando um pai também não impõe os limites, não é? Ou não, péssimo. não deixa a criança decidir tudo e fazer tudo, porque lá está, agora apetece-me atirar-me para o chão e partir isto tudo, pronto, é o que me apetece. Também, no fundo, não está a proteger a criança, é isto que nós estamos a falar, não está a conter, não está a dar-lhe aqui uma segurança. Exatamente, a criança precisa de sentir, por muito que eles reclamem, eles gostam e precisam de sentir essa E orientação. há este espaço, não é? Sim. É quase como uma casa, isto é a casa. Exatamente. Aqui tu podes brincar, fora daqui já não é permitido. Exatamente, não é? exatamente. É muito importante que eles possam ter autonomia, ter decisões, mas nós é que decidimos que decisões é que eles podem ter. Sim. Não é? Há uma outra estratégia que são as escolhas limitadas. Portanto, a roupa é outra Essa luta. para mim foi uma luz brilhante que se acendeu na minha vida, foi as escolhas limitadas. Sim. Quando têm 2 ou 3 anos que começam Foi essa dar coisa a de querem escolher. escolher o que vestem, é uma luta em muitas casas, em muitas manhãs, a coisa do vestir, e depois também há muitas outras estratégias para esse momento, mas, por exemplo, nós só deixarmos as roupas que não nos importamos que eles vestam naquela época, por exemplo, não é? Sim, exatamente. Deixar ali, ou então dar a escolha, Um bocado queres esta indiferente. blusa ou esta? É um bocado indiferente se vai com a t-shirt vermelha ou vá lá com o casaco verde ou com o casaco Exato. amarelo, mas não pode ir de t-shirt. Pronto. Por exemplo, então a gente diz, queres esta blusa ou esta? Depois vamos dizer, tu é que escolhes. não é? Depois há pequenos, tem muito a ver com a comunicação, com a forma como nós falamos, comunicamos mesmo. E às vezes são pequenos pormenores que fazem a diferença. Ela está a pensar, Ela está a pensar, está a pensar que vai levar estas ideias para cá. A gente só dizer assim, esta blusa ou esta blusa? Tu é que escolhes. Porque nós Então, a também minha não nos linguagem apetece. corporal conta muito. A criança pensa, Ai, Oi? já Uma criança de 2 anos pensa assim, Sim. uou, eu posso decidir, eu tenho este poder. Então, Faz toda a faz diferença, toda a não é? diferença, sim. Porque, na realidade, se nós pensarmos, a Cláudia goza muito comigo, que eu chego ali, já disse isto aqui, que eu chego ali e estou às vezes a escolher os brincos e a camisa e os sapatos, porque
porque vim de casa com uma série de coisas e não consegui escolher o que é que me apetecia usar. Exato. Porque um dia apetece-me uma coisa e outro dia não me apetece essa mesma coisa que eu até gosto, não é? E os miúdos também têm às vezes estes dias. Eles têm que sentir algum poder pessoal e quanto mais crescem, claro que se calhar a coisa das 2 blusas funciona com 2 anos, não funciona com os 7 anos já, são outras estratégias. Já não, eu ainda uso essa. Ainda, algumas coisas ainda dá, mas depois começa-se a complexificar. Então o que é que se faz agora? O meu já está quase nos 8. Faltam quantos dias? Eles Faltam precisam de pouquinho para os 8. sentir poder pessoal. As crianças começam a perceber enquanto crescem que são uma pessoa, são independentes, têm as suas ideias e precisam de sentir que têm algum poder nas suas escolhas. Porque parece que hoje em dia as crianças têm muita liberdade, mas a gente é o dia todo a ouvir ordens. A gente diz, senta-te ali, come, despacha-te, põe os sapatos, põe o cinto, vai para a escola, verdade, senta-te, é verdade. abre o livro na página tal, agora não faças barulho, agora é para comer, agora... Parece que não, mas são muitas ordens e pouca escolha. E na realidade, no nosso tempo, nós tínhamos muito mais tempo para sermos livres. Sim, hoje as atividades extracurriculares, os Hoje, horários. antes de virmos para casa, antes de virmos, estava a falar com o meu filho de manhã, antes de ele ir para a escola, estava-lhe a contar como é que era o meu dia quando eu saía da escola às 3h30, que ia para casa, que a minha avó dava-me a liberdade, eu lanchava e tinha que fazer os trabalhos, mas depois eu tinha até às 6h30, que era a hora de jantar, para fazer o que eu quisesse. Eu ia para a rua, ia andar de bicicleta, ia... Portanto, eu é que decidia, e eu disse, a mãe é que decidia. Se eu comesse rápido, que é uma questão lá em casa, não há comidas muito rápidas, Sim. se eu comesse rápido eu ia brincar mais. Portanto, para lhe fazer, eu é que decidia. Se eu me apetecesse comer lento, ok, eu comia lento, mas brincava menos. E essas 2 horas de sem ter um adulto. E nós hoje, até nós hoje que dizemos às crianças como brincar. Não é assim que se põe o Lego. Olha aí, faz assim, põe assim. Não, mas é verdade, eles têm pouco Somos tempo muito para decidir. muito Têm chatos. muito pouco tempo para fazer o que lhes apetecer. Hoje pode Verdade, ser pintar, amanhã verdade. pode ser andar de bicicleta, no outro dia pode ser Isso leva, dormir. E isso leva a muito comportamento desafiador, porque oprime bastante as minhas escolhas pessoais. Agora, claro que a criança não pode fazer o que quer, claro que não é? Então o que é que seria? Mas realmente a gente tem que perceber um bocadinho mais que eles precisam um bocadinho de mais escolhas e sentir um bocadinho mais essa autonomia em várias coisas da vida. Pois umas coisas é ok, noutras não é ok, depende da idade, do contexto. Depois também haver outro entendimento que tem a ver com as necessidades emocionais por trás do comportamento, não é? Que está na origem das birras e de muitos comportamentos desafiadores. Se o comportamento está sempre a expressar algo, na maioria das vezes está a expressar uma necessidade não preenchida. Não é? Isso não foi assim. Quando eu tirei o curso de parentalidade consciente, isso foi... Não é? Vou usar o termo em inglês que é para ser fino, um game changer, não é? Faz muita diferença nós entendermos o que é que são as necessidades emocionais. Nós temos as físicas e fisiológicas, toda a gente conhece, as famosas birras de sono ou de fome, certo? Sim. Então, se a gente vê que uma criança está podre de sono, está a fazer uma birra, a gente... Epá, nem vale a pena entrar nessa batalha. Opa, ele tem que dormir. Sim, a necessidade sim. tem que ser satisfeita. Só que as necessidades emocionais são mais desconhecidas. São mais difíceis até de entender, discernir. não é? São mais difíceis, ninguém nos ensina sobre isso nos cursos. Na escola não se aprende. Ninguém nos ensina na escola e temos esta velha guarda de algumas correntes de psicologia que é do castigo, da repressão, da ameaça, até da palmada pedagógica que algumas pessoas, infelizmente, ainda defendem. Então, isso são tudo formas de conter o comportamento durante um bocadinho, mas costumamos falar também no curto e no longo prazo. Então, a gente até resolve no curto prazo. Mas o que é que acontece no médio e longo prazo? Se aquele comportamento está-me a demonstrar que há alguma necessidade por preencher, eu tenho é que perceber o que é que está na origem do comportamento. São necessidades de autonomia, são necessidades de conexão, de pertença, de reconhecimento, de segurança, de estímulo. Há muitas necessidades. Portanto, são estas que referiu, são várias necessidades diferentes que todas as crianças têm, todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Pertencer, estar seguro, exatamente. Conectar-se, acho que foi preciso. Seguro, conectado, ser autónomo, ter estímulo. Há muitas, sim. Portanto, há muitos modelos. E as crianças, como não sabem, às vezes, verbalizar... Não sabem de tudo. E os adultos também, na realidade. Exatamente. Só não fazem as birras porque é socialmente não aceitável. Será que fazem? Fazem de outra maneira, não é? Eu faço birras. Já. Sim. Eu quando tenho sono. Sim. Não, quando eu sinto que não estou a ser... Cláudia.
Não vamos falar sobre isto aqui, que eu faço birras, Cláudia. Não vamos falar sobre isto. Nós damos-nos muito bem, mas todos fazemos birras, é mesmo. Todos fazemos, Ao é nosso nesta. nível. Cada um faz da sua maneira, não nos atiramos para o chão a bater com os pés, mas... Quando nós estamos com o nosso companheiro, marido, enfim, e não nos sentimos de alguma forma reconhecidas, se calhar pelo nosso... E Samua e não sei. Ele diz, mas o que é que foi? Não foi nada. Não sei, às vezes certos comportamentos que a gente tem são birras de adultos, só que a gente é que não quer pensar nisso dessa forma. Na verdade é isso, e é um comportamento que está a expressar uma necessidade não satisfeita. E que às vezes as crianças veem isto, não é? Imitam ou fazem à sua maneira, não é? Claro. E se nós, que somos adultos com o cérebro totalmente desenvolvido, não temos muitas vezes essa capacidade de nos expressarmos claramente, olha, eu estou-me a sentir A, B ou C, depois entra aqui a inteligência emocional também, eu estou-me a sentir porque aconteceu X. Então uma criança não tem, ela é imatura emocionalmente, ela não vai ter, ela vai se portar mal. Que no fundo, nós costumamos dizer que todo o comportamento é uma pista, portanto não há mau comportamento. Há comportamento e há comportamento que me indica Na o que realidade, é que eu, como é que eu devo... denominado como mau comportamento já é um indicador que alguma coisa tem que ser mudada, que a criança não está bem, não é? Exatamente. Depois há um espectro, há situações e situações. Ainda ontem fui abordada por uma mãe, para dar aqui um exemplo, que o filho levou, já adolescente, 12, 13, acho que levou o ano passado todo a ser reprovado, expulso, suspenso, um ano inteiro. Ela ia mudá-lo de escola, não mudou, porque ele pediu muito para ficar na mesma. O ano mal começou, já teve a primeira suspensão. E eu fico assim, como é que uma escola leva um ano? Então, não está a resultar, parem de fazer isso. Tem que se fazer, não é? Que já deu para perceber que não está a funcionar, só está a piorar cada vez mais. Há algo que se passa com aquele miúdo e reprovar, não é? No caso são os castigos da escola, não é? Que essas suspensões, nem sei o que é que fazem mais, mas toda essa panóplia de estratégias que claramente não estão a funcionar, porque ele continua a fazer o mesmo, portanto... Alguma coisa se passa. Mas aí não tem que se fazer alguma coisa em casa? Tem que se fazer em casa e na escola. Tem que ser um trabalho conjunto, uma boa parceria, que é coisa que é difícil. Sim, que é difícil, mas tem que ser uma parceria, tem que se ver analisar, explorar o que é que se passa com este jovem, quais são as necessidades que não estão a ser preenchidas e que estratégias é que podemos adotar. E por isto mesmo, porque a escola e a casa têm que trabalhar em conjunto, a Tânia tem um novo projeto, não é? Pois, é isso. É que eu gosto muito de trabalhar com as famílias, mas também me interesso muito pelo que se passa nas escolas. E acho que as escolas também têm que se atualizar e também têm que, se calhar, trazer mais estes conhecimentos para o pessoal docente, não docente, porque, infelizmente, na formação de professores, parece que isto... Eu tenho falado com muitos professores, e até mesmo desde o nível mais baixo, educadores de infância, até professores que me dizem... não falamos muito sobre isto do comportamento nos cursos. No meu tempo, não. Eu sou professora de formação. Ok. Não se falava. Não é? Muito então... pouco, muito pouco. Então muito está pouco. aqui a uma disciplina ou duas, vai lá que se fala, mas muito pouco. Isso é uma falha gigante, não é? Porque... Então, eu não posso ser professora e estar só a passar uma matéria curricular. Não quero estar a ser injusta, mas eu acho que eu nunca ouvi falar sobre inteligência emocional no meu curso. Pois, agora, posso tipo ter sido eu que não, sou assim não fui uma aluna tão exemplar. Também pode ter sido, portanto, não quero ser aqui injusta. Mas eu sempre gostei muito desta parte da psicologia, de tudo, e não me lembro de alguma vez ter falado sobre isto. Muitas cadeiras teóricas das ciências, que eu sou de matemática e ciências, mas não sobre essa parte. E então, qual é o seu novo projeto? Estamos quase aqui a terminar. Ok. Então, eu sou muito fã do trabalho do professor José Pacheco, que é o nosso grande pedagogo nacional, e agora surgiu uma iniciativa, um projeto, que é a Open Learning School. Nós já tivemos cá, portanto, quem quiser pode ir ver, não é? Temos esse programa. Ele é cofundador deste projeto e a pedagogia que ele dissemina, que foi criada na Escola da Ponte, fascina-me, já estudo há vários anos. E com a Open Learning School estamos a ter a oportunidade de abrir várias unidades e eu tomei uma iniciativa, não é, empreendedora, já que estive a tentar trabalhar na escola pública tanto tempo, já depois de ser mãe, como na Associação de Pais, e tentar levar para lá os projetos e que não, enfim, foi muito possível até agora. Pensei em ir aqui pelo caminho privado e abrir um espaço, uma unidade da Open Learning lá no Alentejo. Portanto, daqui a um tempo, Open Learning, só para explicar aqui o que é este projeto, o que é este da Open Learning? A Open Learning é enfim,
metodologia de aprendizagem aberta. Portanto, são escolas que utilizam uma pedagogia diferenciadora, diferente, no caso da pedagogia tradicional, que é mais instrucionista, de memorizar, de despejar nos testes. Aliás, é um certo rompimento de paradigma, porque é uma escola onde não há ano, portanto não há anos, não há testes, não há turmas, funciona com outro modelo, não é? Até é por tutorias, é por núcleos, tem a ver com o desenvolvimento e a autonomia da criança, embora todas as matérias curriculares que são exigidas a nível nacional são contempladas, ok? Porque os alunos ficam com a escola feita, não é? Sim, ou seja, sim, claro o que ficam. canudo há de vir no final As dos pessoas têm tempos. muito essa... Sim, porque é uma dúvida que as pessoas têm muito sobre este assunto, não é? Têm, não, claro que ficas, apenas a gente chega lá de outro caminho, não é? E temos o nosso programa, já no início falámos, temos este programa disponível já no YouTube. Eu não me lembro do nome da senhora que cá esteve. Mónica Antunes. Mónica Antunes, é possível, mas ainda o Panel Learning School para conhecerem melhor este projeto e que na altura lembro que falámos e a pessoa em questão até disse, olha, quando tivermos aqui mais... E que engraçado porque não convidámos a Tânia a saber nada disto. É verdade. Mas, pelo projeto Educar Lado a Lado, mas é aqui uma conexão. Portanto, aqui o Alentejo também em breve vai poder ter aqui este sistema de ensino Diferente, inovador, diferente de tudo o que nós estamos habituados a ver na escola, de sentar, abrir o livro, Portanto, copiar. vamos deixar de viver no século passado e passar a viver neste século na educação. Já faz falta, já não queríamos ir a um hospital dos anos 20, não queremos ter um carro dos anos 20, sim. mas a escola é igual. Exatamente. Se entrasse numa escola dos anos 20 ou até antes, ia ver que não Algumas era... ainda têm até aquelas maravilhosas secretárias do antigamente. É a disposição, o Sim. professor à frente a transmitir conteúdos. Na essência está muito igual. Tânia, quer-nos deixar aqui os seus contactos, como é que as pessoas a podem contactar, para quê? Pronto, estamos aqui a entrar mesmo na reta final. Ok. Então, sim, eu tenho um site que é educarladoalado.pt, é www.educarladoalado.pt. Temos a página no Instagram, educar.lado.lado, e através daí já conseguem contactar comigo. O que nós oferecemos são sessões de atendimento, consultoria nesta área, tanto para famílias como para escolas, instituições, entidades e planos de formação. Enfim, no site tem todas as informações, todos os serviços que nós disponibilizamos. Portanto, sempre nestas áreas da educação, parentalidade, tudo isto. E hoje em dia já há pedagogias também já a entrar com a questão do Open Learning, que a gente junta aqui tudo e, no fundo, são serviços de consultoria às famílias para pessoas que sentem que querem educar de outra forma, que têm dificuldades e não estão a saber como ultrapassar. É por aí. Porque realmente não é fácil, não é? É muito desafiante. É, nos dias que correm o desafio é imenso para os adultos, não é? Nós temos os trabalhos, a casa, a vida é exigente, há muita informação, não sabemos para onde nos devemos voltar agora. Uma coisa é certa, temos que, se calhar, repensar, há muito desenvolvimento científico na área da neuroeducação, há outros, não é? Se a gente utiliza os conhecimentos que vão acontecendo para outras áreas, porque não para a educação também, e não fazer como fizeram os nossos avós, uma palmada, fica assim no canto. Lá porque resultou, não quer dizer que agora não haja outra maneira diferente de fazer. É, resultou, mas com que consequências? A saúde mental está nas ruas da amargura. Os carros também funcionavam, mas hoje vão mais depressa, não é? Exatamente, exatamente. Agora cada um decide em qual carro é que anda, não é? Estou pensativa aqui. Temos que nos despedir. Muito obrigada, Marta. Tânia. Tânia, olha, esta agora foste à Ruth, eu é que troco os nomes das pessoas. A Cláudia de faz. Olha, muito obrigada e parabéns pelo seu projeto. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade. E corra tudo bem aqui no início do novo projeto e depois quando já estiver aqui lançado, quem sabe volta cá para falarmos mais um bocadinho, está bem? Vai começar devagar, mas vai crescer de certeza, tenho essa fé. Obrigada pela Obrigada a oportunidade. nós. Obrigada. E nós, obrigada por ter estado deste lado e olha, já tirou aqui algumas dicas, já ficou aqui com uma conexão para um outro programa também, para quem interessar este poderá interessar o outro. Temos também outros programas, porque já falámos aqui mais vezes de parentalidade ou de educação positiva. Tente pesquisar através do nosso YouTube, canal Curiacos TV, e vai encontrar esses programas. E veja as redes sociais da Tânia Mestre, tudo aquilo que ela prepara, pensa para melhorar todos nós. Exatamente. Contamos consigo no próximo programa. Já sabe, de segunda a sexta, 15 horas, é hora de conversar, de se animar, de se inspirar, de se motivar Conhecer. e de aprender. Pois é. Vai, tchau, tchau.